Seguidores do meu canal, hoje é um bate-papo da ampliação de contatos. Eu queria apresentar aqui para vocês o André Jacobina. O André Jacobina é um youtuber conhecido, vamos ampliar, eu fico baseado em São Paulo, o André fica baseado em Salvador. André, você com a palavra, se apresente, você é um youtuber de sucesso, mais de 50 mil, 60 mil seguidores. Fale um pouquinho de você aqui para o pessoal que me segue. É um grande prazer, Alberto, estar aqui com você, um autor de best-sellers, enfim, fico feliz. Eu tenho também acompanhado o seu trabalho aqui no YouTube, você está há menos tempo, mas em breve o seu canal está crescendo muito também, acredito que vai crescer ainda mais. Bem, quem é o André Teixeira Jacobina? E eu falo Teixeira para não esquecer parte da família. Eu sou historiador de formação, fiz o meu mestrado em História Social, pesquisando política, e meu doutorado em Saúde Pública, também pesquisando política, né? Então, política meio que é o que eu estudo nos últimos, 14 anos da minha vida. Eu tenho estudado academicamente políticas, fui professor de colégio público, colégio particular, professor universitário várias vezes, sempre como substituto, e resolvi há mais ou menos 1 ano e meio atrás criar esse canal, A Nova Máquina do Tempo. E o título do canal é A Nova Máquina do Tempo, porque é o nome do meu primeiro livro. Ele está até ali em cima, não sei se dá para ver, eu posso pegar depois. Ele está ali em cima. É o meu primeiro romance, que é um romance de ficção e é uma literatura, enfim, que eu discuto várias ideias da política, defendo uma ideia que eu chamo de democracia ampliada, que quem sabe em uma futura conversa eu posso entrar em mais detalhes sobre o que é a democracia ampliada, que eu venho sofisticando ao longo do tempo. E o livro, ele foi assim, o primeiro livro que eu escrevi. Foi o livro que tinha muitas das minhas ideias da época da faculdade. Eu tive a ideia para o livro com 18 anos de idade, e depois é que eu fui desenvolver. E esse livro expressava o meu desejo de defender a ciência, defender a democracia, defender justiça social, defender maior igualdade, enfim, vários anseios, digamos, progressistas, libertários, de esquerda, e era a síntese, né? Eu sintetizei nesse livro. E quando eu fui pensar um nome para o canal, eu disse, poxa, o canal eu quero defender a ciência, quero defender a democracia, quero defender ideais libertários de esquerda, quero divulgar, quero ensinar, quero trabalhar, quero dialogar com as pessoas como eu faço em sala de aula. Eu acho que chamar o canal de A Nova Máquina do Tempo fazia sentido. E tem um outro lado, né? Eu sou uma pessoa meio assim... Eu sei que a maioria dos canais tem o nome das pessoas, não tenho nada contra, mas eu tenho uma coisa do estudo da história, assim, e por ser na Bahia, né? Eu sou daqui de Salvador, eu tenho uma resistência muito grande com o personalismo, né? A política, eu acho que eu tenho uma espécie de alergia a botar as coisas com o meu nome, então... Ô André, deixa eu te contar um detalhe. Eu comecei o meu canal com o nome Os Brasileiros, em função do meu livro A Cabeça do Brasileiro. E aí o pessoal me abordava nas redes dizendo, mude o nome do seu canal, mude o nome do seu canal, que eu tentei te achar pelo seu nome e não achei. Aí eu acabei mudando, né? Eu pensava da mesma maneira, não farei um negócio personalista, então vou dar um nome, né? E aí mudei por sugestão aí do pessoal, né? Eu entendo você totalmente, eu também recebi esse tipo de coisa. Agora... Você resistiu, você foi o resistente. No meu caso, tem uma explicação. Quando eu estava prestes a... Eu cheguei a cogitar mudar, isso ficou balançando na minha cabeça, mas aí a minha esposa deu uma sugestão para eu fazer uma cobertura dos vídeos do Roda Viva, da política das eleições, né? E eu fiz uma análise de um vídeo do Guilherme Boulos. Talvez você se lembre da ida dele no Roda Viva. E esse vídeo meu teve mais de 100 mil visualizações, na época para mim era muito. E depois eu fiz um vídeo sobre a Manuela Dávila que teve mais de 100 mil visualizações. Aí quando eu comecei a ter vídeos com muita visualização e comecei a ganhar inscritos, apesar das dificuldades com o nome do canal, eu meio que a marca já está estabelecida, é melhor eu deixar isso para lá. Mas eu cheguei a cogitar, porque realmente cria uma certa dificuldade, né? E eu tenho outros livros que eu já escrevi, ainda não publiquei, e eu fiquei também pensando assim, poxa, será que eu deveria ser identificado apenas com o primeiro livro? Mas aí eu deixei pela questão simbólica. Foi a paixão assim jovem de defesa da ciência, da democracia e da igualdade, então eu deixei, né? Olha, pessoal, eu vou falar aqui para vocês várias vezes. Inscreva-se no canal do André Jacobina, Nova Máquina do Tempo. Eu já fiz isso faz tempo.
Eu vi sua inscrição. Quando você se inscreveu, apareceu para mim a notificação, porque você tem um canal que já é significativo, né? E eu disse assim, olha só que legal, o Alberto Carlos de Almeida se inscreveu no meu canal. E pouco tempo depois, o Fernando Daflon, que é um contato em comum com a gente, botou a gente para conversar. Quero aqui agradecer ao Fernando, que é um grande amigo meu, e que eu já falei para ele que quando ele estiver aqui em Salvador, o jantar tá combinado e é por minha conta. Eu quero agradecer ele também. Foi ele que sugeriu que eu entrasse em contato contigo. Grande figura. Olha só, André, vamos falar aqui, né? Você se apresentou um pouco, falou do nome do seu canal. O objetivo é que você se apresente para todos esses meus seguidores que gostam aqui dos vídeos que eu faço, um pouco falando a sua visão geral do país. Eu acho que são 3 temas, não é isso? Falar a visão geral do país, do ponto de vista que você achar mais conveniente, político, social e econômico, falar um pouco da sua visão do governo, do atual governo, e falar um pouco da sua visão da esquerda, que você até tem uma visão, você acompanha muito o cenário norte-americano, o Bernie Sanders, né? Então, eu acho que valia a pena, enfim, você escolhe a ordem. Eu acho que seria interessante você falar um pouco, né, sei lá, o que você acha, de onde o país veio, para onde vai, enfim, de um modo geral, a sua visão acerca do nosso país. O Brasil, ele tem... Aí você fez uma pergunta para mim até em termos históricos, né? De onde ele veio, para onde ele vai, e eu, como historiador, tenho essa reflexão. O Brasil, ele tem uma história muito autoritária, né? A história do nosso país, e eu vejo o governo Bolsonaro como uma memória autoritária que se colocou na política de novo. Porque é bom lembrar que Bolsonaro tem aquela visão da Guerra Fria, não é? O grande inimigo são os comunistas, é uma coisa delirante nos tempos atuais, mas, enfim, é o jeito que ele pensa. E ele é um admirador do Ustra, enfim, ele vem da defesa da ditadura militar. Ele se coloca hoje como uma pessoa que está participando do processo democrático, mas as suas origens, digamos assim, que são mais intrínsecas à natureza do bolsonarismo, têm relação com isso. O Brasil tem uma história predominantemente, embora não exclusivamente, autoritária e muito patrimonialista. E aí o patrimonialismo é o uso privado da coisa pública, que, aliás, o Bolsonaro e a família dele, por extensão, é um grande exemplo, porque o que é que eles fazem? Eles botam família, paniguados. O Bolsonaro colocou o próprio filho como funcionário fantasma em Brasília, né, ganhando um salário alto de assessor parlamentar, enquanto ele cursava direito no Rio de Janeiro. Então, ele deu dinheiro de assessoria parlamentar aval, ele próprio admitiu, enfim, eu não estou dizendo nada que não tenha sido já provado. Ele disse assim, o crime dela foi dar de água para os meus cachorros. Mas o problema é que ele estava usando dinheiro da Assembleia, né, dinheiro público, dinheiro nosso, isso é patrimonialismo. Então essa atitude do Bolsonaro, da família dele e tudo mais, tem uma ligação muito profunda com a história do nosso país. O nosso país, ele tem na sua política muito uso privado da coisa pública. E esse é um dos maiores dramas e um dos maiores chagas do Estado brasileiro. Então o Estado brasileiro tem 2 grandes problemas. É muito autoritário, historicamente, suas instituições também, e tem um outro problema que é muito patrimonial. E aí eu já entro um pouquinho na esquerda. Parte da tarefa da esquerda tem que ser o combate ao autoritarismo. Nós temos já um histórico bonito da direta já, nos anos 80, nós temos a luta e partidos importantes, como o PT, que é um partido muito... que atuou fortemente nesse período, mas não só o PT, depois outros partidos vieram com a defesa da democracia, e nós tivemos também movimentos sociais progressistas. Eu estudei no meu doutorado um dos movimentos mais bonitos da história recente do Brasil, que foi o movimento da reforma sanitária brasileira, um movimento democrático, libertário, radical, que defendia um estado de bem-estar social, e foi um movimento influente para que nós tenhamos no Brasil o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS, ele foi a reforma parcial possível, que foi muito influenciada por esse movimento social. Então, quando eu estudei isso no meu doutorado, eu fiquei muito inspirado em ver que existem movimentos sociais que influenciaram para o bem a história do nosso país. Então, embora predominantemente seja autoritária, seja patrimonialista, não é como se não tivesse nada de bom que a gente não pudesse apontar na nossa própria história para nos inspirar a lutar. O bolsonarismo, para mim, lembra o lado pior da nossa história. O autoritarismo,
o patrimonialismo. E no caso do Bolsonaro, além dessas duas coisas históricas terríveis, ele, para piorar, ele ainda absorve o que há de pior no mundo atual. Ou seja, ele pega o pior da história e combina com o que há de pior no mundo atual, que é o quê? Anticientificismo, quer dizer, contra o conhecimento científico, e toda aquela renca de pessoas que vem do Olavo de Carvalho e sua turma medonha, né, que eu não preciso lembrar o nome de todo mundo. E, enfim, esse pessoal traz o terraplanismo, o criacionismo, que às vezes as pessoas acham que não tem um impacto tão grande, mas para uma pessoa como eu, que tem uma trajetória científica, e você também, a gente sabe que isso ameaça o futuro da humanidade, porque se a gente não combater o aquecimento global, se a gente não avançar na ciência e tiver uma formação cada vez mais científica em todos os aspectos, ou seja, ver a ciência não apenas como uma coisa que traz produtos, mas que traz uma visão de mundo para a humanidade, eu acho que a gente tem muito a perder, não é? Tem muito a perder com esse anticientificismo dos bolsonaristas. Então, eu analiso o Bolsonaro dessa forma, né? A combinação do que pior que havia no passado com o pior que existe no mundo hoje. Um amigo meu, uma vez que é menos politizado, e eu não tenho só amigos de esquerda, eu sou uma pessoa mais aberta, inclusive ele não é muito politizado, ele me perguntou, mas não tem nada que você possa apontar de bom no governo Bolsonaro? Eu disse, olha, é difícil, a gente pode aqui fazer um esforço, ter movido os criminosos, os líderes do crime organizado para as prisões federais e ter afastado eles do convívio, talvez tenha sido a medida boa, mas é uma medida que já era defendida por juízes anteriormente. Então, o grau de mérito do governo Bolsonaro é meio relativo. Então, eu tive muita dificuldade de achar alguma coisa boa. O André, pessoal, aqui só lembrando, eu estou com o André Jacobina, do canal A Nova Máquina do Tempo. Inscreva-se também no canal dele. Se você não se inscreveu no meu, inscreva-se no meu. Agora, no dele também. Aqui é um bate-papo justamente para a gente ampliar a nossa rede. Ô André, olha, eu já gravei alguns vídeos, tá? Eu tenho, obviamente, uma visão negativa do governo Bolsonaro e já gravei alguns vídeos afirmando, porque de vez em quando voltava, até está muito tempo sem ter esse assunto, voltava o assunto do impeachment, tá? E eu já gravei alguns vídeos, eu sou contra o impeachment, né? E aí a gente não tem que concordar, né? Evidentemente, você tem uma formação de historiador, a minha formação é da área de ciência política, né? Então, como cientista político, eu me oponho ao impeachment, a não ser que de fato seja uma situação de extrema gravidade. Eu não sei, qual a sua visão com relação a isso? Eu concordo com você. Eu diria o seguinte, para você impeachar alguém que foi eleito democraticamente, você precisaria levar a um crime de responsabilidade grave. Por que isso? Porque quando você começa a fazer um regime instável de exceção, que por qualquer desavença e perda de legitimidade você pode remover o presidente, você cria instabilidade política, você cria revanchismo na população, quer dizer, tem um impacto muito grande na relação do povo com o voto, que as pessoas ficam com raiva. A gente está vendo no clima político no Brasil, né? Famílias brigando, se rompendo, gente deixando de se falar, gente deixando de namorar por causa da política. Então, é um clima muito... E esse clima ele ficou pior, em parte, por causa do impeachment. Então, que foi, na minha opinião, um golpe jurídico parlamentar. Ou seja, porque não havia crime de responsabilidade da Dilma, por mais que eu não tenha minhas críticas à Dilma e, enfim, não sou nenhum dilmista, ou se é que existe isso, eu sou uma pessoa sem filiação partidária e também não tenho essa coisa de culto à personalidade de ninguém. Tenho elogios e críticas às pessoas. Inclusive o Bernie Sanders, que você citou, que é uma pessoa que eu elogio muito, eu já fiz minha dose de críticas a ele também, o que mostra... Ô André, até falando nisso, né, você tem essa visão aí da política americana. Você vê Bernie Sanders ou outros pré-candidatos lá dos democratas com essa coisa de culto à personalidade? O que você vê lá que poderia ser, com as devidas adaptações, é claro, trazido para o Brasil? Bem, a principal coisa que poderia ser trazida para o Brasil tem a ver com a forma como Bernie Sanders financiou sua campanha. É o grande modelo. Bernie Sanders financiou sua campanha com pequenas doações de pessoas, principalmente da classe trabalhadora, e que mostram que é possível se ter uma campanha sem grandes doadores. Porque
O sistema de financiamento de campanha é um dos elementos centrais, embora não único, que corrompe a política, que transforma a política em um jogo de trocas. Nós não somos pessoas ingênuas, você é um cientista político. Quando alguém coloca 100 mil reais, como alguns empresários colocaram, na campanha de alguns políticos, a gente não acha que esse dinheiro ele foi um presente, né? Ele deu de graça. Ali é um investimento e também é um processo de seleção de lideranças que passou pelo crivo de uma elite oligárquica, né? Que é o que acontece não só no Brasil, como nos Estados Unidos também. Então, a campanha de Bernie Sanders aponta para a necessidade de uma reforma do financiamento de campanha para que as campanhas sejam financiadas com pequenas doações. E eu até tenho uma proposta que não é minha, que é defendida lá nos Estados Unidos pelo Andrew Yang, e tem outras pessoas que defendem, que é a ideia de do fundo partidário, ser distribuído entre todos os brasileiros, num pequeno valor na conta da pessoa, e a pessoa só pode usar aquele dinheiro para decidir para onde o dinheiro vai. Então, a decisão seria individual. Eu acho uma ideia muito boa. Por exemplo, todos os brasileiros têm 30 reais para decidir para onde esse dinheiro vai, para o partido, para o político que ele quer que vá, e ele tem uma decisão lá no banco, ou no aplicativo do celular dele, ou enfim, seriam disponível ao cidadão, né? Eu acho essa ideia muito boa. Uma outra coisa boa que vem dos Estados Unidos e da campanha do Bernie Sanders é a defesa por direitos sociais universais, que no Brasil, com o passar do tempo, a gente está perdendo um pouco de vista. Bernie fez da sua plataforma a defesa de Medicare para todos, um sistema de saúde universal. E nós temos que expandir o financiamento no SUS para a estatização progressiva da saúde, porque enquanto nós tivermos um aparato privado tão grande, vai ser muito difícil na saúde a gente se desenvolver. E na educação também, avançar para uma educação universal com mais acessibilidade para todos os brasileiros. E por último, a última coisa que a gente tem para aprender com eles é um projeto de lei recente que Bernie colocou lá nos Estados Unidos, que fala da democratização dos espaços de trabalho. Ele fala de mecanismos do Estado incentivar empresas cooperativas em todos os Estados Unidos para lidar com a questão do subemprego. O povo fala muito de desemprego, mas às vezes esquece do subemprego. Nos Estados Unidos, o desemprego é baixo, mas o subemprego no serviço é altíssimo. Muita gente trabalha em trabalhos que ganham pouco e que tem, por isso, muitas dificuldades financeiras de viver em um país tão caro como os Estados Unidos. No Brasil, nós estamos caminhando muito para o subemprego, ou seja, as pessoas trabalhando, mas trabalhando, ganhando pouco, trabalhando para aplicativo, enfim, uma série de outras coisas. A ideia que eu acho boa, que não é do Bernie Sanders, essa ideia originalmente foi desenvolvida pelo economista americano Richard Wolff e tem sido aplicada em vários lugares do mundo, na Itália, na França, na Alemanha. Tem uma lei que força as grandes empresas a terem trabalhadores na direção. Quer dizer, é uma ideia que fala da expansão do poder da classe trabalhadora no espaço de trabalho e a expansão da democracia no espaço de trabalho, com mais cooperativas democráticas e com mecanismos do Estado incentivar e aumentar a produção disso. Para pegar uma analogia, em vez do Estado controlar a produção, o Estado ajudar aos trabalhadores terem uma participação maior na produção de bens e serviços e se regularem democraticamente. É uma ideia que, enfim, foi absorvida pelo Bernie Sanders lá, recentemente, e é uma ideia que eu sou um apaixonado defensor. Pessoal, olha só, o tempo passa muito rápido aqui. A ideia, né, que eu tive aqui, juntamente com o André, né, é que de vez em quando a gente faça esse papo. Né? Hoje é um papo mais geral, de apresentação, uma abordagem dos assuntos de uma maneira mais geral. Nosso objetivo, sei lá, a gente não definiu ainda a frequência disso, mas às vezes, pegar um tópico específico e debater por esses 20 minutos ou até mais, tá? Então, hoje a gente vai estar caminhando aqui para o final dessa breve apresentação. Queria que vocês conhecessem aqui embaixo, vocês veem aqui embaixo, eu estou escrevendo aqui o endereço do canal do YouTube dele. Entre lá, clique, inscreva-se, que vale a pena seguir o André. André, como você quer concluir, né? Enfim, a sua fala, tudo muito bom, tudo ótimo aqui. Como é que você gostaria de concluir esse primeiro contato nosso aqui? Né? Você fazendo parte aqui do meu canal, um prazer imenso. Eu agradeço pelo convite, dizer que o Fernando Daflon foi essa pessoa que nos colocou em contato
e agradecer e dizer que vou apresentar também você para o meu público, para eles conhecerem um pouco da sua reflexão e do seu trabalho aqui no YouTube. Enfim, que eu tenho acompanhado o seu crescimento e suas reflexões, e eu costumo dizer o seguinte: a esquerda precisa dialogar e a esquerda não precisa pensar igual, porque é pensando diferente que a gente vai aprender uns com os outros e construir uma aliança na defesa dos valores que nos unem, que eu acredito que são a democracia, a ciência, direitos sociais, tributação progressiva, enfim, tem muita coisa que a gente pode concordar, e naquilo que a gente divergir, a gente aprender, a gente dialogar, a gente está nesse espaço de usar o YouTube como uma ferramenta mesmo para ampliar o nosso diálogo aqui no campo progressista. Democracia é isso, divergir e conviver. André, muito obrigado, hein? Mais uma vez, inscreva-se no canal do André Jacobina, a nova máquina do tempo.